Pai do Senhor, gente. Hoje a gente vai dando continuidade aos nossos estudos bíblicos, né, aqui no canal da JUC. E o que a gente vai tratar hoje é sobre o período interbíblico, ou o período intertestamentário. Você sabe o que é o período interbíblico? Você já ouviu falar? Mas você já parou para pensar o que acontece quando termina o Antigo Testamento até começar o Novo? Né? Muitas Bíblias ainda guardam aquela tradição de colocar uma página em branco ao fim do Antigo Testamento e antes de começar o Novo. Você sabe qual é o motivo, qual é a razão? O que se passou durante esse tempo, chamado os 400 anos de silêncio profético? Então, se você quiser aprender um pouco mais, eu aconselho você a ficar aí até o final do vídeo. A gente vai aprender, a gente vai discutir algumas coisas interessantes que eu acho que vai ser edificante para todo mundo, tá certo? Então, galera, para a gente entender o que é o período interbíblico, a gente tem que entender algumas situações históricas do que estava acontecendo com Israel, certo? Então, a gente sabe que o povo de Israel, eles foram para o cativeiro babilônico, né? E a Bíblia ela só vai tratar até o momento em que o povo retorna desse cativeiro babilônico, né? A Bíblia só trata até a volta do povo, e quando o povo chega, você vai ver no livro de Esdras, no livro de Neemias, por exemplo, que vão mostrar a volta do povo da Babilônia para Israel, para Jerusalém. Eles ficam ali naquele local, reconstroem o templo, mas a Bíblia para por aí. Ela não, o Antigo Testamento ele não vai mais além do que isso, né? Então, muita gente tem dúvida do que aconteceu depois, né? De qual é o elo, qual é a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Então foram 400 anos, né, que ficaram conhecidos como 400 anos de silêncio profético. Por que silêncio profético, Diego Matos? Porque exatamente não houve inspiração divina para ninguém escrever nada que viesse para a Bíblia, né? Não é que não houve a atuação divina nesse período, mas é que simplesmente ninguém foi inspirado a ponto de escrever e desse escrito entrar no cânon bíblico ou nos livros considerados inspirados pelo Espírito Santo. Então o que aconteceu na verdade, né? Depois que o povo foi liberado, né, da Babilônia para vir de volta para Jerusalém, né, foram em 3 levas, né? A primeira veio Zorobabel e Josué, né, para reconstruir o templo, para trazer algumas pessoas juntamente com eles para ajudar a reconstruir o templo, para voltar a adorar a Deus. Depois Esdras ele retorna como para reensinar o culto, reensinar a lei, reensinar o povo como era que adorava a Deus, porque depois de 70 anos na Babilônia o povo talvez já tivesse esquecido algumas coisas sobre a lei de Deus e enfim sobre os sacrifícios que eles deveriam usar para adorar o Senhor. Se você for analisar, a última leva quem vem é Neemias, e Neemias ele vai tratar como, ele vem como a última comitiva, né? Ele vai governar aquele povo que está voltando, né? Mas o que aconteceu depois disso, né? A gente sabe que depois do Império Medo-Persa, né, que foi o império que dominou o Império Babilônico e liberou o povo israelita para voltar para Jerusalém, depois do Império Medo-Persa vem o Império Grego. E o Império Grego, sob o comando de Alexandre o Grande, ele vem e domina o Império Medo-Persa, domina ali toda aquela região e consequentemente domina também a região da Palestina, onde ficava Israel. Mas só que Alexandre o Grande ele morre muito jovem, né? Quando ele tinha aproximadamente uns 32, 33 anos ele morre. E no seu lugar, né, o poder do Império Grego se divide entre 4 grandes generais, e desses 4 a gente vai analisar aqui 2, né, 2 dinastias, digamos assim, a dos Ptolomeus e a dos Seleucidas, né, que é a que vai importar para a gente analisar mais nesse contexto aqui de Israel e Jerusalém. Então, primeiramente quem ficou, né, se você for analisar os Ptolomeus e os Seleucidas, eles ficavam em regiões ali que ficavam próximas da região da Palestina e ficavam sempre disputando pelo domínio daquela região. Então, primeiramente quem teve o domínio sobre aquela região foram os Ptolomeus, né, e de início não teve grandes problemas com relação ao culto, né. Ptolomeu primeiro, ele foi bondoso com os judeus, ele permitiu eles adorarem a Deus, permitiu eles continuarem na sua religião. Ptolomeu II, ele também trouxe aos judeus, né, a oportunidade inclusive de produzir o que ficou conhecido como a Septuaginta, ou a tradução dos 70. E o que era a Septuaginta, né? A Septuaginta, na verdade, ela vai ser, diz a história, né, diz o relato histórico, que eles chamaram 6 anciões, né, 6 escribas de cada tribo, colocaram esses 6 para escrever uma tradução que eles considerassem a tradução ideal, a tradução correta, os livros corretos,
e passar isso para o grego. Então diz a história que desses 72 anciãos ficaram 72 traduções exatamente iguais, né? Então ficou conhecida como a tradução da Septuaginta, ou seja, a tradução dos 70, né? Que foi inspirada e aconteceu inclusive sobre o governo de Ptolomeu II, né? Então você vê que houve aí uma certa, digamos assim, uma permissividade deles para com o culto dos judeus, né? Só que depois de 120 anos no poder dos Ptolomeus, a dinastia Seleucida, ela assume o poder, né, sobre Antíoco III, ou Antíoco o Grande, né, que ele vai exatamente trazer ali, dominar aquela região da Palestina, e agora ela vai ficar sob o comando dos Seleucidas. E o que acontece? Se formaram ali dois grandes, digamos assim, partidos. O partido dos helenistas, que estavam mais do lado da cultura grega, e o partido dos judeus ortodoxos, que queriam adorar a Deus, que queriam continuar com o culto, que queriam manter da forma como estavam antes. E quando acaba o reinado de Antíoco III e entra Antíoco IV, ou Antíoco Epifânio, né, que é aquele chifre pequeno que está lá na profecia de Daniel, você vai ver que Antíoco Epifânio ele toma partido da parte dos helenistas, ou seja, ele entra para o partido dos helenistas e começa a oprimir os judeus ortodoxos. Começa a oprimir, começa a fazer com que eles, digamos assim, profanassem o nome de Deus. Começou a fazer coisas horríveis. Ele matava judeus, ele fazia coisas horríveis com os judeus, perseguia cruelmente. E foi uma perseguição realmente sem precedentes para o povo de Israel. E o que acontece é que, em um determinado momento, né, o estopim é quando ele manda sacrificar uma porca no altar do holocausto, né? E ali, naquele momento, realmente ele profana o altar, e ali os judeus ficam realmente completamente sem esperança mais, né? Ele forçava os judeus a comer carne de porco. Enfim, era um cara que realmente tentou destruir com a religião dos judeus. Só que surge um camarada chamado Matatias ou Matitias, da família dos Macabeus, e ele se revolta contra isso, né? E ele, juntamente com seus filhos, organizam o que ficou conhecido como a chamada Revolta dos Macabeus. E o que foi a Revolta dos Macabeus? Foi justamente essa família de judeus que se rebelou contra o domínio dos gregos, que se rebelou contra o domínio de Antíoco Epifânio e combateu. E depois de muito tempo de combate, sob o comando de um dos filhos de Matatias, depois que ele já tinha morrido, Judas Macabeu, eles conseguem assumir, digamos assim, a posição de conquista, de ter o domínio daquele território da Palestina. Então eles têm o domínio daquele território novamente e volta para a mão dos judeus, né? E inclusive tem uma história interessante, que quando os judeus eles conseguiram retomar aquele território para eles foram fazer a purificação do templo. Eles tinham um azeite que eles colocavam na chamada menorá, né, que era aquele castiçal com 7 espaços para pôr velas. Então quando eles colocaram aquele azeite, o azeite em tese só duraria um dia. Só que para eles fabricarem novamente, eles precisariam de pelo menos uma semana para fabricar mais azeite, para continuar oferecendo a Deus. E diz a história que o azeite que era para durar um dia durou 9, né? Ele durou um dia, ainda durou 8 dias a mais, que foi o tempo que eles terminaram de fabricar outro azeite e colocaram novamente para queimar, né? aquele azeite. E aí ficou conhecido como um milagre, né? Como um milagre das luzes, né? E hoje é uma festa que é comemorada pelos judeus chamada Hanukkah, né? Ou a festa das luzes, que foi por esse milagre desse óleo, desse azeite que era para ter durado só um dia, na verdade durou 9. Então você vê que a mão de Deus não está encolhida nesse período, né? Que Deus não está completamente afastado do seu povo, mas que Deus está presente. A única questão do período interbíblico é que Deus não levanta nenhum escritor inspirado pelo Espírito Santo para escrever e para trazer para nós uma escritura com característica, digamos assim, inspirada realmente por Deus, né? Mas o que acontece depois disso, né? Depois de que os judeus retomam o poder daquela região, é por pouco tempo, né? Porque logo o Império Romano vem sob o governo de Pompeu, e eles vêm e tomam novamente aquela região, e fica sob o poderio do Império Romano, né? E aí aquela região vai ser dividida em várias regiões, e a região da Galiléia, que era onde estavam ali os judeus, Jerusalém, ela fica sob o domínio de Herodes, que se torna o governador, o mesmo Herodes que aparece
no Novo Testamento, que você vai ver que ele vai tentar matar, ele mata várias crianças na tentativa de tentar destruir Jesus, mas não consegue. Então esse mesmo Herodes é o Herodes que fica ali sobre o poder, sobre, digamos assim, o governo daquela região da Galileia. E o período interbíblico ele se encerra por aí, foram mais ou menos 400 anos, né? Onde, apesar de não ter havido inspiração, como eu já falei da parte do Espírito Santo, mas onde Deus não retirou sua mão, onde Deus manteve sua mão soberana, protegendo os judeus, e não somente isso, mas também preparando o território para a vinda de Jesus. Né? Então foi o período que ficou conhecido como o período interbíblico, os 400 anos de silêncio profético, de silêncio na inspiração de Deus. Então, obviamente que eu fiz um grande resumo, né? Isso é uma cadeira inteira na faculdade de teologia, então eu tentei resumir ao máximo só para a gente ter uma noção, e aí se você quiser depois, você pode estar pesquisando mais a respeito aí na internet ou em algum livro, para fortalecer o seu conhecimento e para aprender mais sobre esse período tão importante que é o período interbíblico. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado para esclarecer algumas dúvidas. E qualquer coisa, pode colocar uma dúvida aqui nos comentários, aqui embaixo, e a gente vai tentar responder na medida do possível. E é isso, curtam o nosso canal e se inscrevam, compartilhem e fiquem com Deus, e que o Espírito Santo possa nos direcionar para aprender mais e mais da sua palavra. Amém? Paz do Senhor, gente.